Olá, amada igreja, quero desejar a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você para meditar na palavra do Senhor, que se encontra em Lucas, capítulo 15, versículo 8 até o versículo 10. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas de prata, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Quando a acha, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Louvado seja Deus. Amada igreja, e aqui está a parábola, glória a Deus, sobre a dracma perdida, né? E eu gostaria de falar hoje sobre essa parábola muito conhecida nas Escrituras Sagradas, que faz parte de uma trilogia sobre a redenção. Tem a outra que fala da ovelha perdida, do filho pródigo. E a palavra dracma, irmão, se refere a uma moeda grega de prata que equivalia ao denário romano, que por sua vez era o valor de um dia de trabalho de um trabalhador agrícola. E essa moeda, irmão, segundo outras fontes, ela foi usada até 2002, se eu não me engano, na Grécia, passando a ser adotada hoje uma outra moeda oficial chamada euro. Louvado seja Deus. E esta parábola, irmãos, da dracma perdida, ela mostra o amor de Deus por nós e a sua alegria quando uma pessoa é salva. Ensina que Deus, ele se alegra quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E a Igreja de Cristo, ela deve se esforçar em resgatar o que está perdido e se alegrar, glória a Deus, quando um pecador retorna para o Senhor. E assim como essa mulher que procurou a sua dracma perdida, Deus também nos busca e nos salva, glória a Deus. E quem é salvo por Deus não está mais perdido, irmãos. A parábola mostra como Deus, ele se importa com os seres humanos e se alegra quando somos resgatados, glória a Deus. Outrora andávamos perdido no pecado, na impureza, vivendo nas trevas, na escuridão, por aí, irmãos, andávamos como ovelhas desgarradas, mas louvado seja Deus que ele nos encontrou, nos chamou pelo nome, nos mostrou a luz, nos resgatou, irmãos, nos purificou e restaurou eu e você para uma nova vida com Cristo, glória a Deus. E a parábola, irmãos, aqui aponta para a missão de Cristo de resgatar aqueles que estavam condenados à morte eterna. Essa parábola, amados, ensina a todos nós a procurar respostas na palavra do Senhor, glória a Deus. Nem eu e nem você, irmãos, estamos mais perdidos. Nem eu e nem você andamos mais nas trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Essa parábola, essa palavra aqui, irmãos, ela nos mostra que acolher um único pequeno é importante aos olhos do Pai. É ir atrás, é ir em busca daquele que se foi. Mas não é hoje, irmãos, o que nós vimos muitas vezes até dentro da igreja, as pessoas, elas dão graças a Deus quando o irmão, ele vai embora, quando sai da igreja, fala que é livramento. Cadê o amor, irmão? Nós precisamos nascer de novo. Muitos estão com os corações tão sujos, cheios de soberba e da injustiça, que estão cegos espiritualmente para o verdadeiro evangelho. Louvado seja Deus. E muitos nem se preocupam mais, irmãos, com as ovelhas que se perderam no meio do caminho. E sabe qual é a preocupação hoje de muitos? É o sucesso ministerial. Eu preciso estar na igreja todos os dias, fazer as minhas obrigações na obra do Senhor. Preciso cumprir o meu papel e vou embora, pronto. Ali acabou, ponto final. E eu vejo isso como Jesus também enxergaria, irmão. É religiosidade pura. É só para cumprir suas obrigações. Porque o evangelho vai além disso. Estão na igreja, mas não são igreja. Dá para você entender isso aqui? E quando uma vida sai da presença de Deus, que por muitas vezes as pessoas nem notam. Elas não vão atrás, não se preocupam, não vão visitar, não procuram saber o que houve, o que aconteceu. E digo mais, muitos até vão atrás porque foram cobrados por alguns outros irmãos.
Porque é assim que acontece. De livre e espontânea vontade, por amor próprio, não vai. Porque não tem amor pela alma. Isso é para poucos, irmãos. Digo porque as igrejas estão cheias de... Muitas vezes, as igrejas, elas estão enchendo as pessoas de cargos. Mas não foi Deus que ungiu. Não foi Deus que escolheu. Não foi Deus que preparou e capacitou para a obra. Porque muitas vezes as atividades e as atitudes são completamente diferentes, irmãos, daquilo que Deus colocaria nas mãos de cada um. Hoje não existe mais o amor que tanto é pregado pelas almas. Muitos estão colocando para fora da igreja, da presença do Senhor, agridem com palavras, jogam piadas no púlpito. E não estou generalizando, não. Eu já presenciei na íntegra muitos casos desse acontecem pelas lideranças das suas próprias igrejas. Por falta de amor, por falta de temor a Deus, porque não nasceu com Cristo de novo, não aprendeu ou não quis conhecer os frutos do Espírito Santo. Porque, irmãos, para ter os frutos do Espírito Santo, precisa aprender como tratar as pessoas. Precisa aprender como tratar os irmãos, independente das atitudes do outro. Eles não podem ter o poder, irmãos, de mudar a sua essência. E você não tem que se igualar a ele. Hoje está assim. Se prega, mas não vive. Estão lá em cima, irmão, diversas vezes, lançando cajado na cabeça dos irmãos, colocando jugo sobre os ombros, onde nem ele próprio consegue carregar, irmãos. Temos que acolher, temos que chamar para perto, cuidar das ovelhas, atraí-las. Mas como é que eu vou, irmãos, atrair as ovelhas? É com a palavra de Deus, irmãos. É a palavra que chama as ovelhas para perto. Pregue a palavra do Senhor. Examine as escrituras. Ore e deixe o restante com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo se encarrega. Porque é a palavra que vai transformar, irmãos. Muitas às vezes estão atribuindo responsabilidade a outros. Fugindo do que Deus atribuiu a ele ou a ela fazer, meus amados. Quando a igreja vir entender que acolher é você evangelizar, é você direcionar as pessoas através da palavra, os membros da sua igreja param de ir embora. Pregue a palavra na íntegra, como Jesus fazia, irmãos. A palavra por si só, ela já prega sozinha. Não precisa a gente arranjar, não precisa a gente enfeitar, nem fazer um monte de marabalismo para prender o irmão dentro da igreja. Preguem somente a palavra. Era assim que Jesus atraía as pessoas para perto. Louvado seja o nome do Senhor. A ovelha, ela vai para o pasto em busca de alimento, de acolhimento. E muitas vezes elas estão sendo feridas. Elas muitas vezes vão em busca, disso, feridas, machucadas, achando que vai encontrar consolo e bálsamo para suas feridas. E chegando lá, irmãos, é um falando mal do outro, é líder que não dá atenção, são pessoas que sobem no púlpito usando a palavra de Deus para afrontar o seu irmão, para mandar indireta para seu irmão. Como a ovelha vai ficar em um lugar desse, irmão? Sejamos espelho de Cristo. Somos nascidos de novo da água do Espírito, louvado seja o nome do Senhor. Onde estão, irmãos? Muitas vezes atirando pedra para tudo que é lado. E ela simplesmente vai embora. Ela não volta mais. A ovelha já se perdeu. Já se tornou uma dracma perdida. Essa dracma se perdeu. E irmãos, muitas vezes relacionado às nossas atitudes. Vamos procurar observar as nossas atitudes, louvado seja Deus, para a gente não ficar jogando as pessoas lá fora de novo, no mundo, no pecado, na desobediência, onde nós deveríamos acolher e trazer para perto, louvado seja Deus. E para finalizar, a palavra do Senhor diz que a alegria, irmãos, diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, glória a Deus. E é isso que estamos buscando, que os pecadores se arrependam
arrependam, que aceitem Jesus como Salvador da sua vida, porque Jesus veio para salvar, para libertar aquele que se havia perdido. Vamos chamar para perto, vamos acolher em nome de Jesus Cristo. Não vamos permitir que as ovelhas vão embora por causa das nossas atitudes, porque Deus não vai se alegrar de mim e de você. Vamos buscar atraí-las para perto, porque o Senhor nos chamou para uma missão, irmãos, e essa ovelha perdida precisa de um pasto, precisa estar junto com os irmãos, de um rebanho que cuida